Bom, nessa aula de hoje eu venho trazer um tema que é bem importante na medicina veterinária e eu vejo muitas vezes sendo tratado até de forma não tão condizente com as necessidades, porque eu vou conversar hoje, né, continuando o grupo dos apicomplexas, mas eu queria conversar hoje de dois agentes, vamos chamar assim, né, chamada Ehrlichia e a Anaplasma. Vocês vão ver várias grafias diferentes, vocês vão ver várias apresentações, algumas discussões. Então, Ehrlichia às vezes é escrito com QI, às vezes é com CH, porque é o nome em latim. Mas o importante é a gente entender sobre esses agentes, tá? E eles têm importância desde o século passado, literalmente, quando eu me formei, né? Então, a gente aprendia na faculdade as questões a respeito de Ehrlichia. Naquele momento, naquela época, era muito mais relacionado a uma doença chamada com bovinos, tá? Eu não vou tratar aqui nessa parte sobre a doença em si, eu vou falar de alguns sinais, eu vou me ater ao agente, mas lá para frente, né, quando vocês tiverem outras disciplinas, vocês podem discutir na questão de algumas enfermidades relacionadas à Ehrlichia e anaplasma. Mas Ehrlichia e anaplasma, então elas estão num grupo, né, bem característico, né, são tratadas como organismos unicelulares, elas são organismos unicelulares. Então, no grupo da Ehrlichia, a gente tem aqui a Ehrlichia canis, Ehrlichia evingi, chafensis, muris e a ruminantium. Então, nesse grupo, elas estão perto, né, do grupo da Anaplasma, Marginale, Platis e a Phagocytophilum. Também grupo de umas bactérias chamadas Wolbachia e o que a gente chama de Neotrichetes. Então, essa revisão organizou elas dessa forma. Então, são bem próximas uma da outra, Anaplasma e Ehrlichia, e eu vou tratar nesse vídeo as duas com essa similaridade. E até que porque, principalmente em bovinos, é comum ter até as duas. Mas dentro da família da Ehrlichia, né, da Ehrlichiaceae, os principais hospedeiros, né, para um grupo de Ehrlichia são cães e gatos, né? Os gatos são mais raros, né, bem raro para falar a verdade, mas trabalhando inclusive com animais silvestres, eu vejo que em carnívoros ela acontece relativamente bastante. O grande X da questão, né, que o hospedeiro invertebrado é o Rhipicephalus sanguineus, então o carrapato vermelho, o carrapato do cão, ele apresenta esse agente. A localização, né, da Ehrlichia, ela vai ser encontrada muitas vezes nos leucócitos. Então, são as células brancas, são células de defesa que têm aquele papel, principalmente num primeiro instante, de fazer a fagocitose, né, de qualquer organismo para tentar proteger. Então, como elas já é uma programação, né, do organismo, esse tipo de bactéria ele se adaptou a viver dentro de leucócitos. Então, são bactérias intracelulares obrigatórias e elas vão estar dentro de leucócitos, então, principalmente monócitos, tem esse papel, o neutrófilo vai lá, faz a ação, às vezes ele não consegue responder corretamente, e depois o monócito sai por diapedese da circulação e vai englobar na forma de macrófago, então pode ser um problema, mas se esse monócito ele estiver dentro, né, no sangue, ele pode ser parasitado por esse agente. Então, esses mecanismos, né, faz com que essas células, essa bactéria Ehrlichia, ela tenha se desenvolvido para parasitar, para complicar a vida de célula branca, que também pode estar, né, relacionada com alguns casos com trombócitos. Então, como é que seria esse ciclo biológico, né? A Ehrlichia, ela vai entrar, né, através do seu vetor, do seu hospedeiro intermediário, que é o carrapato, o Rhipicephalus sanguineus. Podem ser outras espécies de carrapato também, mas principalmente para cão, o principal é o Rhipicephalus sanguineus. Então, é ali que ela entra e ela vai se multiplicar nos hemócitos do carrapato, que são as células do interior do carrapato. Então, assim que penetra no carrapato, vai fazer essa multiplicação e depois vai para a glândula salivar. A gente fala que existe uma transmissão transestadial, então, quando a ninfa, né, ou a forma mais jovem do carrapato se contamina, ao ela fazer a muda de pele, ela continua contaminada, mas a questão de a fêmea adulta passar para os ovos,
né, ainda não está relatado, não está bem confirmado. Existe alguma suspeita em alguns casos, mas provavelmente isso não ocorra, tá? Que é essa mudança direta. Então, o carrapato, ele vai ter relíquia na glândula salivar. Quando for fazer o repasse sanguíneo no cão, ou quando for morder o cão, né? Quando for se alimentar, o cão sadio, ele é contaminado por esse carrapato. Vai ter um período de incubação aí de 8 a 20 dias. Então, esse é o período onde a relíquia dentro do organismo do cão vai fazer a sua divisão. Como ele vai fazer essa divisão, principalmente em células brancas? Ele acaba atingindo vários órgãos, como fígado, baço e linfonodos, e se espalha por todo o organismo. O ciclo da relíquia tem 3 fases. A primeira é a penetração, então ela vai entrar e vai para os corpos elementares de monócitos, né? Então são as células brancas dentro da circulação que são principalmente afetadas. Ocorre a multiplicação desses agentes, então ele vai formar o corpo inicial, vai formar a mórula, que nada mais é que a multiplicação e divisão, em conjunto com corpos elementares envoltos por uma membrana, e com isso o cão começa a ter os seus problemas por essa alteração, por essa impactação dos monócitos. O cão, ele é infectante somente na fase aguda, então nessa fase inicial, que ele apresenta uma grande quantidade de hemoparasitas, e nesse período ele pode transmitir para o carrapato. Esse período vai ser curto, né, na fase aguda, e o carrapato ele pode ficar contaminado e transmitindo por mais ou menos um ano. Essa infecção, ela ocorre em qualquer estado do ciclo, em qualquer fase, transformando isso num problema bastante importante. O problema, a dificuldade que o médico veterinário vai ter é porque, como é uma alteração de monócitos, tá, uma lesão, uma ruptura, os sinais clínicos não são específicos. Então, dentro das 3 fases, a aguda, a subclínica e a crônica, então no inicial na clínica, que é basicamente no primeiro mês, vai ter aumento de temperatura, o animal não vai ter apetite, vai perder peso, tá? E isso vai ter astenia, isso vai ter em qualquer paciente, né? Mas chama um pouco a atenção. Agora, sinais como febre, secreção nasal, anorexia, depressão, insuficiência, petex, isso pode ter em vários hemoparasitas, mas também em várias enfermidades. Só que, de acordo com o paciente, o proprietário não percebe, né? E aí a gente vem na fase subclínica, que é uma fase assintomática, né? Podendo ter algumas complicações, como depressão, né? Com algumas hemorragias, edemas de membro, ocasionalmente fema, hemorragia subretinal. Então, isso tudo, como o paciente não se manifesta tão fácil assim, muitas vezes o proprietário também não percebe. E aí, na fase crônica, né? A liquiose assume uma característica como se fosse uma doença autoimune, que vai ser os mesmos sinais, só que de uma forma atenuada. Só que como o animal vai estar nesse quadro há muito tempo, é quando muitas vezes o proprietário percebe e o paciente acaba chegando na clínica veterinária. Então, é uma enfermidade, né? A heliquiose monocíclica canina é uma enfermidade relativamente comum em alguns lugares. Muitas vezes é diagnosticada como doença do carrapato nos cães, mas a gente já entende, né, desde agora, que pode ter uma confusão clínica com outros hemoparasitas. O diagnóstico ele tem que ser feito com a observação daquele que é canino esfregaço sanguíneo. Então, esse é um ponto que vale a pena chamar a atenção, principalmente do clínico, tem que observar, tem que fazer o diagnóstico olhando, né, para o parasita. Pode-se fazer algum decalque de órgãos-alvos, né? A imunofluorescência indireta é um método bastante sensível e muito específico, mas tem que coletar o sangue para fazer a avaliação. A trombocitopenia não permite que se confirme o diagnóstico da doença, mas ela faz com que a gente lembre, pode ser no monócito, mas pode ser no trombócito. As regiões com áreas endêmicas também nos levam à suspeita, mas a gente pode confirmar com uma diminuição da proteína, né? Então, uma hipoalbuminemia, uma hiperglobulinemia associada com a trombocitopenia. Então, esses 3 parâmetros em conjuntos, mais a avaliação, nos dão uma forte suspeita. Indico sempre fazer o esfregaço e a imunofluorescência indireta para ter a confirmação. Se ainda restar dúvida, né, outra avaliação é o que a gente chama de PCR, mas lembrando que eu tenho que fazer a reação em cadeia da polimerase e depois fazer o diagnóstico muitas vezes com eletroforese, né, para poder fazer a determinação. Mas existem em alguns casos os kits, né,
como imunocombi, que é a detecção de IgG, então vai fazer o monitoramento do nível de anticorpos, seja a fase subclínica ou fase crônica, lembrando que a fase aguda, de acordo com a época, pode ser que dê um falso negativo. É difícil encontrar a Ehrlichia canis nessas fases mais adiantadas, então o monitoramento de anticorpos ele vai ser bastante indicativo e pode ajudar também no monitoramento pós-tratamento. A principal forma de prevenção da doença nos locais com grande concentração é tentar fazer o manejo em relação ao carrapato. E não existe ainda uma vacina comprovada, né, extremamente eficaz, mas o controle do vetor, o controle do carrapato é importante. Pode-se fazer com acaricidas no ambiente ou mesmo o controle de acaricidas no corpo do animal, controle por carrapaticida. Todo animal que entre em uma propriedade que possa ter problema, ele tem que entrar em quarentena e tem que ser tratado por carrapato. Se o animal for positivo para a Ehrlichia, ele tem que ser tratado antes de ir para a região, e nas áreas endêmicas o fluxo ele deve ser controlado o mínimo possível. Então, sempre recomendo fazer o acompanhamento do animal por um mês, que vai entrar aí, né, nesses 30 dias, o período principalmente de risco de fase aguda. Então, o que é Ehrlichia, né? Então, as erlíquias nós temos várias, a chafensis, que é relacionada com a erliquiose humana, Ehrlichia canis, com a erliquiose canina, a Ewing, que também é erliquiose, mas nesse caso granulocítica, né? A canis é monocítica em cães. A Ehrlichia equi, existe uma discussão aí, né, sobre se transformar no anaplasma phagostófilum, tá? Que é a erliquiose granulocítica equina. O anaplasma phagocytophilum, que pode também dar um problema em seres humanos, né, que dá erliquiose granulocítica em humanos. E existe uma outra que é a Nell rickettsia, que é a erliquiose do Japão. Então, dentro desses três grupos de bactérias, vocês vão ver a similaridade entre as enfermidades e os problemas. Então, a erliquiose é transmitida por carrapatos, pode ser mamífero doméstico ou por mamífero selvagem. É causada por bactérias, então a erliquiose ela pode ter uma relação de Ehrlichia junto com o anaplasma, a gente nunca descarta a presença dos dois, mesmo que só tenha um diagnóstico confirmando um só. No Brasil é considerada, então, a principal responsável por erliquiose monocítica canina, ou EMC. Então, é uma doença com a sintomatologia bem complexa, então, diversos sinais clínicos, que pode ser aguda, subclínica, que seria assintomática, ou mesmo crônica. E uma das coisas que chama atenção é que esse animal pode ter algum sangramento de mucosa, pode ter febre, que várias enfermidades têm, e linfadenopatia, nos chama bastante atenção. Então, outros nomes, né, como pancitopenia tropical canina, rickettsiose canina, febre hemorrágica canina, doença do cão farejador, tifo canina, doença de Nairobi. Então, existem vários nomes que podem ser determinados. Então, o primeiro caso foi feito um relato em 1973, em Belo Horizonte, relacionado com a presença em ripséphalos sanguíneos, né? Então, já se sabe que a presença desse carrapato, ele é fator preponderante para que ocorra aqui no Brasil. As condições climáticas interferem muito no ciclo desse carrapato e a grande população canina e esse grande movimento, né, da distribuição de carrapatos pelo Brasil facilitou a dispersão do ripséphalos sanguíneos e provavelmente isso interferiu no aumento da quantidade de casos de erliquiose monocítica canina. Nos Estados Unidos, eles têm outros agentes, né? Então, o Ixodes escapularis, o Dermacentum variabilis, o amblioma americano, o ripséphalos sanguíneos, o amblioma maculato, mas vocês podem ver que o ripséphalos sanguíneo nos Estados Unidos ele ocorre no país inteiro e tem um importante papel. Então, para nós, ele também é o mais importante, por coincidência. Caso de prevalência, né? Dependendo da região que avalia, pode ser de 1 a 70%. Então, vai depender principalmente da relação com o carrapato. É indicado fazer o teste sorológico e molecular de cães em diversas regiões para evitar para fazer o diagnóstico diferencial e evitar uma confusão, principalmente comparando com outras enfermidades. Não há predisposição por sexo. Existem alguns trabalhos feitos na Europa que o pastor alemão ele seja uma raça mais sensível, mas no Brasil a gente não consegue fazer ou nunca fez esse trabalho até hoje. Não há predisposição de faixa etária. Lembre-se que a grande relação é com o carrapato. Ter o carrapato é o principal fator. E uma coisa que confunde muito, que pode estar relacionado, então,
com a sinomose, né, que é Canine distemper virus, com leishmania, com babese e anaplasma. Então, a gente nunca descarta que eu tenho Ehrlichia, posso ter junto o anaplasma, e eu tenho que lembrar também de outras enfermidades. O que esse carrapato chama atenção, né? O Rhipicephalus sanguineus, ele chegou no Brasil no século XVI, junto com os colonizadores e seus animais domésticos, então ele está aqui há muitos anos. Ele é nidícola, então ele tem uma relação muito com o ninho, né? Ou cola, né? O local onde o animal permanece, então fazer o controle das camas e tudo mais. Lembrando que uma parcela da população de cães hoje em dia vive dentro das nossas casas, então um risco de enfermidade passar para ser humano como uma zoonose, ele é alto. O carrapato, uma vez infectado por Ehrlichia canis, é porque ele ingeriu os leucócitos circulantes que tem no vertebrado e vai fazer o seu ciclo. Esse agente, então, ele invade o organismo do carrapato, vai, né, atravessando as células epiteliais do intestino, vai para os hemócitos, que são essas células que têm um papel como se fossem as nossas hemácias, e dali para glândulas salivares. Como eu falei, né, a Ehrlichia especificamente, ela não tem transmissão transovariana, então as larvas de ricéphala, elas não vão transmitir no primeiro momento que montam, que sobem no cão, por isso que é importante o controle no cão, além do controle de carrapato. Existe a transmissão transestadial, então na fase de ninfa e adulto, são responsáveis por essa transmissão. Então uma larva, ela só se torna positivo porque ela adquiriu o sangue de um cão. Então, isso é importante a gente entender. O carrapato ele é fundamental, mas só existe a Ehrlichia porque a Ehrlichia está alojada em diferentes cães, tá? Então, na ausência de fêmeas de Rhipicephalus sanguíneos, os machos adultos podem transmitir o patógeno, né, para diferentes cães, porque o carrapato macho ele precisa de sangue, ao subir ele ingere sangue de um cão e se ele cair e for para outro, ele vai contaminar. E ele também pode sair de um cão para outro, procurando uma fêmea para poder fazer a cópula. Então, com grande parte da população canina pode estar infectada, e isso vai interferir bastante na transmissão e também vai impactar na resposta imune, porque vários ciclos de bacteremia podem ocorrer, né, nos animais, e isso vai facilitando com que carrapatos diferentes se contaminem, porque o cão só transmite na fase aguda a tendência a cronificar, mas com uma interferência no sistema imune, ele pode ter diferentes ciclos dessa Ehrlichia. Há uma ausência, então, de transmissão transovariana, né, e dando a importância principal ao cão como reservatório da enfermidade. Em outros países, então, o Dermacento variabilis, ele é importante, os principais trabalhos que a gente acaba lendo vêm de lá. Então, o Dermacento variabilis, ele é experimentalmente possível de transmitir a Ehrlichia canis. Só que o Dermacento ele vai ter uma predileção por pequenos mamíferos nas suas fases imaturas, como rato e outros organismos. Já o Rhipicephalus sanguíneos, ele parasita os cães em todas as suas fases de vida. Então, por isso que ele tem uma maior relação. O Dermacento variável, a transmissão não está completamente compreendida, né? Precisa ainda de um pouco mais de estudo, mas eles já sabem do papel. Eu lembro sobre o Dermacento porque a gente tem um entendimento que no Brasil o Rhipicephalus é o grande papel nos cães, mas eu não posso descartar outras espécies. Então, essa bactéria, né, a Ehrlichia, ela pertence a essa família Anaplasmataceae, então ela está bem próxima do anaplasma. Então, como eu falei, tem a Canis, a Chafensis, a Ewing, a Muris, a Ruminatum. E existe uma outra bactéria, tá, que é do grupo da Ehrlichia, mas ainda não está bem descrita e bem compreendida, mas ela é no Japão, então não tem tanta importância aqui para nós. A Ehrlichia é intracelular obrigatório, ela em mamíferos, ela vai nas células hematopoióticas maduras e imaturas, podem ser monócitos, linfócitos, macrófagos, neutrófilos e até algumas vezes as células endoteliais, mas a grande predileção são os monócitos. Então, no carrapato, no epitélio intestinal, vai para os hemócitos, que são as células do carrapato, para depois ir para a glândula salivares. A Ehrlichia canis é a principal espécie descrita no Brasil, não só escrita como isolada, identificada e bem marcada, as outras a gente tem problema muitas vezes para o diagnóstico, é o que a gente chama de alfa-proteobactéria, ou seja, quando a gente chama de bactéria, ela não tem as mesmas características que a bactéria clássica, mas é um organismo um pouco mais rudimentar. Ela tem várias formas, ela é pleomórfica, ela se comporta como uma gram negativa na coloração,
Ela tem uma parede celular não proteica, ela é ausente de lipopolissacarídeos e polidioglutianos, isso na sua composição, e a capacidade de incorporação com o colesterol da membrana vai facilitar, vai melhorar bastante a sua condição de se adaptar nas células do vetor e mesmo do hospedeiro vertebrado. E o vetor, lembrando que é o carrapato. A gente consegue fazer o cultivo da linhagem celular de monócitos caninos, então já foi feito um isolamento no Brasil desde 2002, em cães experimentalmente infectados, né, e com um isolado local. Então, já foi confirmado isso em 2 casos em São Paulo, um em Minas Gerais. A sequência que se usa, né, são várias sequências de gene, mas um importante é o 16S-rRNA, o DSB, o P28, a GP19 e o TRP36, avaliados e comparados com cepas de outros países. Diferentes cepas de Ehrlichia canis isolados apresentam pouca variabilidade genética, tá? Então, não são organismos que se diferenciaram tanto assim. E a gente mais tem que entender que o que acontece na Europa, na América do Sul e na América do Norte são basicamente organismos ou relíquias diferentes. Então é importante a gente entender o sistema imune do vertebrado para entender como é que são as reações. Então, só lembrando rapidamente, os nossos celuleucócitos são as células brancas, a gente tem os granulócitos e os agranulócitos. Entre granulócitos nós temos neutrófilo, eosinófilo, basófilo e mastócito. Entre os agranulócitos, os monócitos e os linfócitos. Então, ela atua principalmente em monócito. Lembrando que existe a erliquiose monocítica, diferentes espécies, e a erliquiose granulocítica em diferentes espécies. Então, o monócito, ele é agranulócito e ele vai ter um papel principalmente de responder em infecções, tá? Já os granulócitos, né, entre eles basófilos, neutrófilos, eles vão estar relacionados à fagocitose e algumas vezes resposta inflamatória. Então, por isso que quando atinge ou o monócito, que vai fazer uma parte da fagocitose, ou o granulócito, pode interferir nas respostas imunes dos animais. Então, a erliquiose monocítica canina é uma doença multissistêmica, com sinais clínicos de forma complexa, que vai variar de acordo com a fase da doença. Vai ter um período aí de incubação de 8 a 20 dias, lembrando que esse é um dos motivos que a quarentena deve levar 30 dias quando um animal entra numa área endêmica, mesmo que o animal seja negativo ou positivo, o acompanhamento é importante, porque o positivo ele foi tratado previamente. Então, os animais naturalmente infectados, é difícil determinar a doença na fase inicial. Na clínica, normalmente a gente trabalha, né, como um achado laboratorial, mas a gente precisa do diagnóstico diferencial, porque são muitas enfermidades similares. A duração e a gravidade dos sinais são variáveis de acordo com o quadro imune do paciente. Então, o que foi? Foram feitos alguns testes, né? O agente é inoculado no cão pela picada do carrapato durante o repasto, mas é necessário que o cão fique um período de tempo, algumas horas, né? Para que isso faça uma relação, ative o agente, que ele se multiplique para poder desencadear. Então, não é só ter o carrapato no corpo, o carrapato precisa ficar grudado por um grande período de tempo. Então, durante o respasto sanguíneo, os componentes salivares do carrapato vão sair, né, vão ser eliminados pelo carrapato na pele. Isso vai atuar sobre a resposta imune local e vai diminuir principalmente a resposta do tipo TH1, que tem relação com o macrófago. Essa suspensão também vai favorecer a resposta do TH2, que é de linfócito B, e que vai possibilitar a infecção, que a infecção se instale. A Ehrlichia penetra nas células mononucleares de defesa, como os corpúsculos alimentares, inibe a fusão de endossomos aos lisossomos, que é um mecanismo de escape do hospedeiro, vai multiplicar rapidamente células iniciais e as mórulas, onde os corpúsculos iniciais são grânulos subesféricos de coloração rósea quando pigmentado no teste, e as módulas são estruturas de coloração idêntica àquela do corpúsculo inicial, só que são constituídas por de 1 a 3 vacúolos, com uma membrana simples, e é um corpúsculo aí que vai ter de 2 a 4 micrômetros. Então pode ter um ou até mesmo vários tamanhos similares. Uma vez a Ehrlichia protegida dentro da célula, ela vai começar a circular no corpo inteiro, sendo levada para a corrente sanguínea. Uma maior quantidade de tecido mononuclear fagocitário, como baço, linfonodo e fígado, acabam, né, sendo contaminados, vai apresentar uma linfadenomegalia, ou seja, um aumento dos linfonodos gerais, né, uma hiperplasia linforeticular em baço e fígado, que vai levar também
aumento desses dois órgãos. Os monócitos parasitários, eles vão interagir com a saúde do endotélio vascular e isso pode desencadear muitas vezes uma vasculite, que é uma inflamação. Então, o patógeno, a Ehrlichia, ela promove um desajuste na resposta imunológica, ela vai reduzir a expressão de diversas moléculas do MHC do tipo 2, que é o complexo de imunohistocompatibilidade principal de classe 2, vai diminuir a maturação de linfócito T em TCD4, e o CD4 ele tem o papel de apresentar o antígeno para linfócito B, vai diminuir a liberação de interferona gama, isso vai diminuir também a atividade dos macrófagos em destruir os agentes, altera a resposta imunológica e inflamatória, interfere na hemoglutinação, vai gerar uma hipergama-globulinemia, vai interferir com um infiltrado leucocitário em órgãos parenquimatosos, principalmente nos cães, né? E vai ter uma alteração dos manguitos perivasculares em diversos órgãos. E também os anticorpos antiplaquetários. Após essa fase aguda, o animal vai ter uma recuperação e depois ele pode ficar aí de mais ou menos 1 mês até 4 meses num período de subclínica. Então, essa duração, ela pode se estender dependendo do paciente. Só que isso desencadeia uma bacteremia, ou seja, uma multiplicação da Ehrlichia inúmeras vezes. Então, o paciente parece que ele está sempre com um quadro que melhora, mas não tanto. Ele parece que sempre tem alguma coisinha. Ele está relativamente bem, mas o proprietário às vezes não consegue fazer a identificação. Isso vai facilitar, quando tem a bacteremia, a contaminação de ripséfalo. Então, o cão não está no quadro clássico, porque ele está sintomático, mas mesmo assim ele tem e acaba fazendo a transposição para o carrapato. Vai produzir nesse período altos títulos de anticorpos e a erliquiose monocítica canina, frequentemente ela é diagnosticada mais na fase crônica. Por quê? Porque o paciente já está nessa gangorra por muito tempo e quando cronifica é quando o proprietário compreende. Principais complicadores são lesões renais, tá? Então, por causa dessa composição dos reativos, vai acabar lesionando os rins, vai ter um quadro de supressão da medula óssea, porque a medula óssea vai tentar ficar produzindo, vai ser combatida, vai dar o problema de reação, então eu posso ter uma supressão, eu não, o paciente pode ter uma supressão, e vai ter a liberação crônica do fator de necrose tumoral decorrente da inversão, né, do linfócito T CD4 e CD8. Isso vai também interferir na TNF, tá, que é essa fator de necrose tumoral, isso também pode desencadear uma supressão da medula óssea. Vai desencadear uma série de metabolismos, tanto células musculares quanto hepatócitos, e isso vai resultar numa anemia e emagrecimento do paciente. Então, o agente, ele não é fácil de ser detectado quando ele está na circulação, né? Mas quando ele está no baço linfonodo ou mesmo na medula, a gente consegue diagnosticar um pouco menos complicado para diagnosticar. A fase aguda são sinais específicos, como eu já falei, então são diversas formas de apresentação que o paciente pode ter, muito parecido com outras enfermidades. Os sinais clínicos eles iniciam mais ou menos 14 dias, 2 semanas depois. Vai ter uma febre por condição de principalmente dos pirógenos endógenos, tem uma tendência à hemorragia em algumas fases, pode apresentar peteca, mas isso é comum a diversos outros hemoparasitas, e dependendo da gravidade da infecção, ele pode apresentar inclusive quadros gastrointestinais ou mesmo vômito, tá? Então isso tudo tem que ser bem avaliado. Na fase subclínica, são os sinais brandos que passam despercebidos então pelo proprietário. Em alguns casos pode ter algum distúrbio hemorrágico, mas normalmente o proprietário não percebe muito e o cão vive naquele efeito gangorra. Melhora, piora, melhora, piora. O que é um aspecto zoonótico importante? Então, a Escherichia cani, ela é importante na saúde pública porque ela já foi detectada em seres humanos, né, na Venezuela, e estudos genéticos demonstraram que era muito parecida com uma Ehrlichia que foi encontrada em São Paulo, tá? Lembre-se que no período que nós estamos, a Venezuela ela passou por diversos problemas econômicos e isso promoveu um êxodo, né? Uma movimentação de muitas pessoas pelo continente e o Brasil acaba recebendo muitas pessoas daquela região e hoje em dia a gente já encontra a mesma Ehrlichia diagnosticada lá aqui no Brasil. Então, quando a gente encontra o carrapato em cães, né? Todas aquelas alterações
a erlíquia ela tem que ser lembrada como é uma possibilidade de se manifestar. Outra questão a respeito não só a Ehrlichia canis, né, mas as outras espécies descritas. A chafensis ela está relacionada com a erliquiose monocítica canina. Ela é transmitida principalmente por amblioma americano, não é comum de a gente encontrar aqui no Brasil, o amblioma americano, mas nós já encontramos a Ehrlichia chafensis, né, já foi evidenciado em pacientes no Brasil, em 2 pacientes diferentes. Já foram feitos estudos em 2006, onde foi diagnosticado em blastoceros dicotomos, que é um cervo silvestre, tá? Que é o cervo do Pantanal, na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, num estudo realizado lá. A infecção em cães, ela vai produzir uma doença muito parecida com a Ehrlichia canis, com sinais mais brandos, né? E apesar de alguns relatos, principalmente em pacientes imunocomprometidos, apresentarem quadro parecido com a Ehrlichia canis. Um outro agente é a Ehrlichia Ewing. A Ehrlichia Ewing, ela produz a erliquiose granulocítica humana ou a granulocítica canina. Lembrando que o monócito é um agranulócito, por isso que tem classificação diferente. O principal célula parasitada nesse caso são os neutrófilos. Também já foi detectado em cães na região de Minas Gerais. E essa transmissão ela ocorre na América do Norte para o amblioma americano, mas aqui no Brasil a maior possibilidade seria ripséfalos sanguíneos. O quadro principal que promove é uma poliartrite e febre nos pacientes acometidos por Ehrlichia Ewing. A Ehrlichia ruminatio, que é uma erliquiose basicamente de ruminantes, tanto domésticos quanto selvagens, ela ocorre tanto em países africanos quanto caribenhos, mas já existem discussões para ver se existe a presença dela no Brasil ou não, tá? Então, é um agente que vai provocar o que a gente chama de hidropericardite bovina, né, a Hurtwater, nesses países. Por enquanto, né, ela é filogeneticamente muito próxima a uma erlíquia que foi encontrada em onça-pintada aqui no Brasil, mas ainda não conseguiu fazer um refinamento da avaliação para determinar que é exatamente o mesmo. Só que se for relacionado à onça-pintada, normalmente a gente tem relação com amblioma, Sculpton, triste, algum outro tipo de amblioma, e não tanto com o ripselvo. Então seria uma forma diferente de entender o mecanismo. Cada hemoparasita ele precisa ter uma boa relação com o seu vetor, com o seu carrapato, porque as defesas de cada carrapato mudam. E lembre-se, uma erlíquia ela tem que ser apta a conviver no corpo do carrapato e no corpo de um cão. Então, por isso, uma coevolução é importante. Quando a gente descobre um novo carrapato, isso abre um sinal de alerta. Então, o ciclo da Ehrlichia ruminato é relativamente bem conhecido, mas o que acontece na onça pintada nessa Ehrlichia similar geneticamente com Ehrlichia ruminato ainda não está bem esclarecido. A erliquiose em felinos, ela é pouco conhecida, tá? Espécies de Ehrlichia que naturalmente infectam felinos não são bem caracterizadas, já foi diagnosticado, mas não conseguiu identificar exatamente a espécie. Há relatos de Ehrlichia canis em gatos aqui no Brasil, foram encontrados alguns anticorpos, né, que foram descritos, mas isso somente em poucos países. Os relatos clínicos são escassos, os sinais são bem variados, né, parecido com anorexia, perda de vômito e tudo mais, porém, a possibilidade de infecção persistente e quadros crônicos de erliquiose e com um leve desequilíbrio do sistema autoimune não são bem descritos por gato, para os felinos. Lembre-se que o felino tem a FIV, o felino tem a FeLV e que nem sempre facilita o diagnóstico quando a gente fala de doenças com um problema imunológico. Os achados hematológicos são inespecíficos e variáveis e apresenta muitas vezes uma anemia não regenerativa, né? Foi o achado mais frequente em cães diagnosticados com erliquiose. A erlíquia, ela pode estar parasitando um hospedeiro junto com outros tipos de hemoparasita. O principal tipo de diagnóstico que se faz até hoje é através de PCR e depois a segunda fase do diagnóstico de biologia molecular e um dos tratamentos de eleição sempre doxiciclina para a erliquiose canina. Como ainda não são definidas as vias de transmissão da infecção natural, a exposição a artrópodes e a ingestão por outro organismo, a gente entende que talvez tenha um contato, uma relação com roedores. Então, o gato que está ingerindo roedores, ele pode estar predisposto a ter uma relação positiva na presença da erliquiose.
E uma outra coisa que tem sido bastante discutida é que, como nós temos dois tipos de ripséfalos, os sanguíneos, que é de cão, e o micrópolis, que é de bovinos, pode ocorrer que o ripséfalo sanguíneos vá contaminar também um bovino. Então, se estuda, né, se discute a possibilidade que bovinos também tenham a ehrlichiose canina vinda, né, transmitida por carrapatos de cães. O anaplasma, então o anaplasma, ele tem um ciclo bem parecido, né? Ele tem a grande diferença é a respeito dos carrapatos, né, que podem ser carrapatos diferentes e vai ter uma relação com animais silvestres e com cães. Então esse ciclo, né, tanto doméstico quanto um ciclo silvestre, ele facilita muitas vezes o contato com diferentes hospedeiros. Entre eles pode ter o ser humano. Então, há uma relação de liberação de diversas larvas, as larvas se tornam ninfas, ninfas adultos, adultos liberam ovos, os ovos se transformam em larva. Então, pode ter um ciclo, principalmente na fase mais jovem, né, com os animais, domésticos, na fase adulta. A maior relação normalmente é com o animal silvestre e o ser humano vai estar sempre nessa interface. Então, importantes espécies de agentes, principalmente relacionadas à saúde humana e saúde animal, a chamada saúde única, e o anaplasma ele vai ser o agente etiológico, né, da anaplasmose granulocítica canina, que tem uma doença bem similar com o Ehrlichia eving. O diagnóstico tem que ser citológico, por esfregaço sanguíneo, e eu tenho que fazer principalmente a diferenciação entre a Ehrlichia e a anaplasma. Os dois vão atuar na linhagem granulocítica, né? E eles estão associados também com a enfermidade em seres humanos, que é a anaplasmose granulocítica em humanos. Há uma evidência que esse agente já esteja no Brasil, principalmente em cães, mas não foi completamente confirmado. Fora do Brasil, na América do Norte, a gente encontra bastante caso do anaplasma fagocitófilo, atuando em células granulocíticas em roedores, a Ehrlichia chafensis atuando em células monócitos de cervídeos e os dois agentes podem ir para seres humanos. Essa descrição a gente ainda não tem aqui no Brasil. Um outro anaplasma é o anaplasma platys, que ele vai atuar na trombocitopenia cíclica canina, então ele vai atuar nos trombócitos, nas plaquetas. É uma doença associada à infecção inaparente oportunista e o quadro de trombocitopenia e alguns distúrbios plaquetários, o que vai interferir na coagulação em diversos sangramentos, levanta uma suspeita a respeito desse agente da anaplasma. Normalmente transmitido também por rifocéfalos sanguíneos. Eu sempre vou falar de normalmente, porque outros carrapatos precisam de mais estudos, e eu posso ter uma co-infecção entre a Anaplasma platys e a Ehrlichia canis. Tá? Isso vai dificultar um pouco o diagnóstico. A infecção ela é relatada em todas as regiões do Brasil, poucos casos são publicados, e se suspeita que tem uma prevalência entre 10% a 18%. O período de incubação é curto, né, mas basicamente são 2 semanas, e nos maiores picos de parasitemia ocorre aí aos principais casos de parasitismo e a principal facilidade na transmissão, passagem do agente do vertebrado para o carrapato, do carrapato para outro vertebrado. O aparecimento do agente, ele vai demonstrar principalmente da diminuição de valores de plaqueta, e à medida que há uma oscilação nisso, os principais sinais clínicos do hospedeiro são mais aparentes. Vai interferir no mecanismo imunomediado, porque vai afetar em toda a resposta, e os sinais clínicos vão ser divergentes de acordo com a patogenicidade no hospedeiro. Então, o animal pode ter febre, apatia, hematoquesia, mas tudo isso vai ser relacionado ao estado imune do paciente e à patogenicidade da cepa. Os casos mais graves, febre, apatia, perda de peso e algumas hemorragias em peteca, que são os pontos vermelhos, principalmente em mucosa de cão, esse é o momento que o proprietário acaba levando ao veterinário. Então, como a anaplasma pode ter um sinal, pode ter uma co-infecção com Ehrlichia canis, isso dificulta o nosso diagnóstico diferencial. Para isso, eu tenho que fazer ou uma sorologia, eu tenho que fazer avaliação de mórulas nas plaquetas, mas eu tenho que fazer também biologia molecular para fazer o diagnóstico diferencial. A diferença também está no tratamento, porque a anaplasma ela vai responder muito bem ao imidocarb, tá? A Ehrlichia normalmente vai responder bem à doxiciclina ou tetraciclina, então isso tem que ficar atento, que às vezes eu tenho que associar os dois agentes, os dois princípios ativos, para poder destruir os dois agentes.
Então, anaplasma central e marginale são anaplasmoses, são anaplasmas que atuam nos bovinos, e nesse caso, ele vai ser encontrado mais em eritrócito, em célula vermelha. No cão, célula branca, esse anaplasma marginale centrale, agora eu vou para o sangue. A transmissão, ela vai ocorrer de forma mecânica, por instrumento cirúrgico, seringa, agulha, né? Mas principalmente pelo carrapato. Uma vez no bovino, vai entrar na célula vermelha, que é o eritrócito, vai formar um vacúolo, que vai ocorrer a divisão, e ali dentro vai formar um corpúsculo de inclusão. Uma vez completamente multiplicado, sai da hemácia e vai promover outra. Só que quando sai, essa hemácia se rompe. E se ela se rompe, esse organismo, né, o bovino, pode apresentar até mesmo uma anemia. E vai ser transmitido para outros bovinos através dos carrapatos que se ingerem com essas hemácias, com esses eritrócitos contaminados, ou mesmo pelo material cirúrgico, como seringas e agulhas. O período de incubação em torno de 1 mês. Então, a presença desses organismos, eles são pequenos e redondos, tá? E vão ter uma coloração avermelhada, principalmente na coloração de Giemsa, no interior das células vermelhas dos eritrócitos das hemácias. Eu posso também fazer o teste de fixação de complemento, um teste de aglutinação e imunofluorescência indireta. Qual a grande importância, né? Então, vai estar relacionado com uma enfermidade chamada tristeza parasitária, bastante combatida na medicina veterinária de bovinos. O animal vai apresentar um quadro febril, vai gerar uma anemia, né, uma anemia hemolítica, pode destruir uma grande quantidade de células entre elas até 70%, e a doença ela só vai aparecer 40 dias após o contato. Normalmente não tem uma hemoglobinúria. Por quê? Porque quando as hemácias são detectadas, rapidamente elas são destruídas no baço e no fígado, e não na corrente sanguínea, e quando elas são detectadas, elas são destruídas, todo o produto é reutilizado. Então, com isso, como a hemoglobina não é liberada na circulação, ela não vai para o rim, onde ela é tóxica, e produziria uma hemoglobinúria. Então, o paciente tem uma anemia, mas a coloração da urina ela se mantém igual. Tratamento dos animais, para que não fiquem portadores, o melhor é a premonição, né? Pegar os animais e transformar eles de sensíveis a resistentes, e evitar que os animais se adquiram uma grande quantidade antes da premonição e principalmente combater uma grande quantidade de carrapatos, fazendo o controle com carrapaticida. Se possível, sempre também fazer o controle dos fômites, do material que vai ser utilizado de um grupo para outro. Tá? Então, entre os hemoparasitas causados por bactérias, nesse vídeo eu conversei sobre a família Anaplasmataceae, o Anaplasma ehrlichia, lembrando que tem as rickettsias, que tem as borrelias, os micoplasmas, e também temos os hemoparasitas, como Theileria, Babelia rangelia e Hepatosum. Tá? Então, a nossa preocupação sempre como médico veterinário é o risco de transmissão desses agentes para os seres humanos e isso desencadear uma série de zoonoses que acabam impactando de forma negativa na população humana. E, lembrando mais uma vez, Babésia a gente pode tratar com diminazeno e imidiocarb, enquanto anaplasma a gente pode tratar com oxitetraciclina, com enrofloxacina e doxiciclina, e mais o trypanosoma, o tratamento se faz com isometamidium, uma droga bem diferente, tá certo? Então, essa é a parte onde a gente termina essa discussão e essa conversa sobre anaplasmatase.